Saudação de graça e paz a todos os irmãos inscritos aqui do canal Val Arruda. Estou aqui passando mais uma noite com vocês, né, junto a vocês, para estarmos falando um pouco a respeito do nosso Deus. Quero já estar agradecendo aos irmãos que irão assistir este vídeo e pedir-lhes também encarecidamente que os irmãos se inscrevam no canal, deixem seus likes e compartilhem para que outros públicos possam ser, né, também abençoados com a palavra que vai ser estendida através deste canal. Eu quero estar assim apresentando também o meu esposo, que hoje veio fazer uma companhia aqui, coisa muito rara, viu, de se acontecer, mas quando se tem verdade e presença de Deus, tudo é possível. Na verdade, meus irmãos, eu quero deixar com os irmãos uma palavra que Deus tem ardido no meu coração, né, a respeito do nosso caráter cristão, a respeito de legado cristão, de como a gente passa para as pessoas lá fora que ainda não conhecem Jesus, né, o Evangelho de Cristo. E eu quero deixar uma palavra que está aqui em Atos 4, versículo 32, que diz a respeito da comunidade de bens entre os primeiros cristãos, que fala e frisa muito, né, sobre um casal chamado Ananias e Safira. Diz a palavra do Senhor que naquela época, né, eram separados apóstolos para receberem os donativos de tudo que era se vendido, de tudo que se tinha, de todos os seus bens, para depois que passasse pelos apóstolos serem repartidos entre a igreja, né, entre aqueles que mais necessitavam. E lá existia um homem chamado Ananias, que ele tinha uma posse e ele vendeu. E eu quero explicar a respeito disso, que está aqui já no capítulo 5, que diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve para parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, depositou-se aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço à herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque como formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e, transportando-o para fora, sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe: Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que entre vós concertaste também tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos teus pés. Sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-a morta e a sepultaram junto de seu marido. Que forte, né, irmãos? Que forte, né, pastor Jorge? É triste saber, irmãos, que muitas das vezes as pessoas se apoderam de coisas, né? Se apoderam de falas, de atos, de ações que desagradam a Deus sem nenhum temor, achando que não vai haver consequência. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós semearmos, assim também colheremos. E assim foi esse casal. O que eu entendo é que diante de Deus não pode haver mentira, não pode haver engano. Diante do Espírito Santo de Deus, que conhece no mais profundo do nosso ser, do nosso espírito, não podemos
mentir contra ele, porque por certo pagaremos um alto preço. É o que aconteceu com esse casal. Diz a palavra de Deus, como acabei de ler agora, que ao mentir, a sua esposa também mentiu, combinou a mentira em casa, por certo, e também veio a óbito. Hoje muitos acham que é impossível, é improvável acontecer esse tipo de coisa. E se deixam levar pelo seu ego, pelo seu egoísmo, pelo seu achismo, que vai fazer o que bem quer, vai mentir diante de Deus e que nada vai acontecer porque nós vivemos pela graça. Ei, eu quero te deixar um alerta. Para você que está aí assistindo, para você que é um servo de Deus, mas que por algum momento tem andado em deslize, fora da verdade, caminhando fora da verdade, Jesus continua o mesmo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é o mesmo. Deus, ele é fogo consumidor, ele é justiça. Ninguém brinca com a palavra do Senhor, com a lei de Deus, para que não venha a ser cobrado. Talvez no tempo de hoje você não veja mais ninguém cair de cima de um altar morto porque mentiu, porque usurpou algo que era de Deus. Mas pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, não vai ficar barato. Não vai ficar barato. Porque, como diz o ditado aí fora, a mentira tem perna curta. E ainda mais mentir para o nosso Criador. É impossível você permanecer com a mentira e você não sofrer consequência. Não é verdade, pastor Jorge? É verdade. O que é que você me diz a respeito disso, amor? Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Hoje estamos reunidos aqui com a minha esposa, né? Hoje eu tiro um dia para deleitar no Senhor, descansar no Senhor junto com ela. E ela falou, amor, tenho algo para passar para os meus irmãos da igreja. Eu falei, vamos falar o que Deus coloca em nosso coração, porque a gente falar de nós mesmos é muito fácil, mas falar o que é de Deus tem que ser verdadeiramente um homem de Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque estamos hoje aqui, mas não sabemos amanhã. Eu não sei como está sendo o seu dia. Eu não sei como foi o seu dia. Eu não sei como é que está sendo agora o entrar da noite na tua vida. Mas eu quero te falar. Deus, aquele que tem olhos de fogo, Aleluia. que está sobre todos os seres do céu e da terra e debaixo da terra, Ele te conhece. Ele sabe da tua luta, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe o que tem te afligido nesse dia, Ele sabe aqueles que te perseguem, Ele conhece aqueles que tentam te destruir. Mas aí é onde eu elevo para minha esposa. Onde é que está a tua fé? Onde é que está a nossa confiança? Porque servir a Deus é atrair o adversário. Ser fiel a Deus, a verdade, é levantar potestade, inimigos, adversário. Porque a palavra fala, conhecereis a verdade os libertará. E a minha esposa veio falar aqui no caráter cristão. Eu sei qual é o meu caráter hoje, a minha esposa sabe qual é o caráter dela. E Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Aleluia. Qual o teu caráter diante de Deus hoje? A minha esposa falou coisas aqui profundas em relação ao que plantar, vamos colher. O que é que nós temos plantado? O que é que nós temos feito para que a adversidade não venha cair sobre nós? Porque algumas pessoas acham que servir a Deus, ser verdadeiro, ser homem de Deus, é estar livre de todas as mazelas, de toda a adversidade da terra. Mas é ao contrário. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, filho, mas tem bom ânimo. Aleluia. Algumas pessoas falam assim, eu trabalho hoje como motorista de aplicativo. E algumas pessoas falam, o senhor é crente? Eu falo assim, não, eu sou cristão. Glória. Cristão não é só ser seguidor de Cristo, é ser parecido com Cristo. Como? Nas ações, nas atitudes, nos passos, na caminhada. Vamos ser igual a Cristo? Jamais. Ele é único. Ele é santo.
Nós não, nós temos que buscar a santificação, sem a qual não veremos a face do Senhor. Aleluia. Então, quando alguém achar que é santo aqui na terra, Deus recolhe. Porque na terra, nesse corpo nosso corrompido, não tem santo, tem santificação, que é buscar cada dia a purificação, buscar a redenção, buscar o conhecimento, buscar morrer cada dia para si e viver para Cristo. Amém. Então eu falo, eu sou cristão. Cristão é ser parecido, seguidor de Cristo. Porque crente, quem mais é Satanás? Crê que estremece, mas não obedece. É verdade. Então, nós estamos falando hoje aqui essa palavra do caráter de Cristo. A gente vai ver uma história de um casal. Um casal que convivia, a Bíblia não fala quantos anos, mas que era marido e esposa. E algo interessante nesse casal, que eles compartilhavam o que eles viviam. Eles tinham concordância. E eu te pergunto, você concorda com tudo que seu marido coloca para você, ou vice-versa? Meu Deus. Vocês têm concordância em tudo, um para com o outro, para seguir a vida? Porque realmente é impossível um casal andar em discordância. Porque quando você anda em discordância, vai chegar um momento que um está indo para cá e outro para lá, quando pensar que não tão distante. Mas esse casal fala que a Bíblia nos mostra que eles tinham concordância um com o outro, só que para algo negativo. Meu Deus. Na mentira, né? No engano, No engano. pensando em seus próprios benefícios. Eita Deus. E Misericórdia de nós. quando você pensa nos seus próprios benefícios, você não agrada a Deus. Verdade. Porque Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Para a gente seguir a Jesus, ele está falando, tem que ter o quê? Renúncia. Não existe cruz sem renúncia. Sabe por que a cruz é pesada? Porque nós renunciamos ao nosso desejo, nosso eu. Porque você tem que renunciar à sua vontade. A Bíblia fala que nós vivemos numa terra, mas não pertencemos a ela. Aleluia. Somos peregrinos. Glória a Deus. Então nós temos que, na caminhada, é um aprendizado. A conversão ela é constante, é diária. Nós somos mutantes, estamos em constante mutação. Amém. Se você conhecesse o pastor Jorge há 15 anos atrás, você ia falar, meu Deus, como o pastor mudou. Aleluia. E o mais lindo é que quando a mudança vem diante da tua presença, não é você que fala, é as pessoas que falam por ti. Aleluia. É a tua caminhada, é a tua posição, Glória a é o Jesus. teu jeito de entrar e de sair, É verdade. que vai despertar o olhar das pessoas. Então eu quero falar algo para você hoje. A minha esposa falou desse casal. E um casal que era seguidor de Jesus. Era seguidor de Pedro, de Paulo. Meu Deus. Era pessoas que vivenciou os milagres. Eles viveram milagre diante de homens santos. Eu e você não tivemos o privilégio de viver com homens santos, como Pedro, como Paulo, como Lucas, como Elias, como Eliseu, Samuel. Olha quanto exemplo de homens santos nós vemos na palavra. Mas nós temos o maior exemplo de todos, que é Jesus. Aleluia. Porque o Consolador está entre nós. E se o Consolador está, Jesus está. Amém, Deus. Naquele tempo, os sacerdotes, ele tinha que nos representar, orar pela tua vida, orar pelo povo. Mas hoje nós temos o quê? Aleluia. A liberdade, o livre Glória acesso de falar com Jesus, com Deus, e Glórias Ele a te Deus. responde. Ele ouve, Verdade, Senhor. Ele escuta, Ele te vê, Ele te conhece, Ele sonda teu coração. E eu estava refletindo sobre uma palavra que vem do caráter do homem, de Cristo e não de Cristo. Porque todos, independente de ser seguidor de Cristo ou não, tem caráter. Qual o seu caráter? Qual o seu caráter? Eu estava meditando aqui numa palavra que fica em Juízes capítulo 1, que é sobre um rei, Adonibezeque.
Juízes capítulo 1, Adoni-Bezeque. E a palavra vai falar aqui no capítulo 1 que acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e os fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu e o seguiram e o prenderam e lhe cortaram os dedos polegares da mão e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhava as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Meu Deus. Olhe bem. Estavam refletindo sobre essa palavra, sobre esse rei. Um homem mau, um homem que não era temente a Deus, um homem que tinha seus próprios meios de conseguir grandeza, poder, fama, respeito. Ele saía destruindo todos os reinos, todos os reinos que se levantavam contra ele. Mas um dia, aleluia, mais um dia, a Bíblia está falando aqui que ele encontrou, não com o homem, ele encontrou com o povo de Deus. E a nossa briga, a nossa guerra não é contra o povo de Deus. Meu Deus, aleluia. A nossa guerra não é contra aqueles que vivem e buscam a verdade. Claro, com suas deficiências, com seus momentos fragilizados que nós somos. Mas tem que ter um arrependimento. Tem que ter, sabe, aquele arrependimento que vem de dentro para fora. Como Davi caiu. Mas que ele ora a Deus: não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim a tua presença. Retire de mim tudo material. Retire de mim meus amigos, tudo que me cerca. Mas não retire de mim a tua presença, o teu espírito. Quantos hoje erram ou caem e pede para que Deus o perdoe? Que retire tudo da tua vida, mas não retire a presença do Senhor. Muitos não fazem mais essa oração, sabe por quê? Que a presença não habita mais. Porque o Espírito Santo não habita onde há engano, onde há mentira, onde há sujeira. Aí habita o conhecimento do homem, a espécies, o conhecimento da palavra, mas o Espírito Santo não habita onde não há verdade. Habita o quê? A loucura, como foi em Saul. Meu Deus, era homem escolhido, separado, mas por ouvir a voz, mas não obedecer, o Espírito Santo retirou dele. Louco. E ele ficou louco. E quando o homem está louco, que o Espírito Santo não está mais na vida dele, quem dirige a vida dele agora já não é mais o Senhor, a direção, no final, é triste. Para onde ele vai andar, para onde ele vai caminhar, já é sobre a direção dele, não mais Deus, e o final é doloroso. É morte. Então, o que eu quero te dizer, o que é que você tem plantado na sua vida? A Bíblia vai falar que esse homem, ele pelejou sobre vários reinados, foi 70 reis, que estava comendo das migalhas debaixo da sua mesa, com seus dedos polegares cortados da mão e do pé. Sabe o que eu quero que você entenda? Polegares significa o quê? DNA, digital. Significa o quê? Sua identidade. Eu vim do interior da Bahia, onde muitas pessoas, muitas vidas, assinam com o seu dedo polegar. Porque ali está a sua digital, está a sua identidade. E a primeira coisa que esse homem, representando Satanás, fazia era tirar a identidade daqueles que ele o prendia. E assim não é diferente hoje na igreja. Tem muitas pessoas que estão na casa de Deus, mas já está sem identidade. Os polegares foram cortados. Mas não por um homem, rei, guerreiro, mas pelas suas próprias paixões, concupiscência da carne, desejos terrenos. Meu Deus. Se desviando da vontade de Deus, enganando a si mesmo, enganando ao próximo. E ai daqueles que faz o pequenino tropeçar. Meu Deus. Então a Bíblia está falando para a gente.
O que você plantar, você vai colher. Esse homem vai falar, olha, assim como eu fiz com esses 70 reis, que eu cortava os polegares da mão e do pé, assim Deus me pagou. A conta chega. A conta chega. E esses polegares representam a tua identidade. O que Satanás tem tirado a identidade de homens e mulheres de Deus por ganância, por avareza, por o coração estar preso às coisas materiais. A luxúria. Quem que não quer um carro? Quem que não quer ter uma boa casa, um carro? Como é que eu falo? Móveis, tudo material. Todo mundo quer. Mas isso não é o foco do cristianismo. Quando eu falo para minha esposa, eu sou tão assim, sabe, agradecido a Deus pela prosperidade que Deus Aleluia. tem sobre a minha vida. Quanto mais pessoas falam, tenta me ver caído, tenta me ver destruído, eu agradeço a Deus todos os dias que eu vivo com minha esposa. Aleluia. Porque a prosperidade é a ausência de necessidade. A riqueza, uma doença, uma gripe tira toda a tua riqueza, sabia? Schumacher era um homem bilionário. Um acidente fez ele perder toda a sua riqueza. Mas a prosperidade que Deus dá ao homem, ninguém tira. Se você for fiel a Deus, se você for temente a Deus, se você for um homem que confia na palavra de Deus, Ele sempre vai suprir a tua necessidade. Aleluia. Não é você viver em grandeza, mas é viver em socorro presente de Deus. Isso não tem preço, isso não tem dinheiro. Então eu quero, para concluir essa pergunta, a primeira coisa que Satanás tem feito é tirar a identidade em muitas vidas. E a segunda, o que é que representa os dedos polegares dos pés? Equilíbrio. Quantas pessoas pregam o evangelho, vivem na igreja sexta, sábado e domingo, mas não tem equilíbrio, porque está sem os dedos polegares. Meu Deus. Tenta levantar o seu dedão do pé e tenta andar para você ver. Você vai bambear. Você não vai ter equilíbrio para andar. E se você correr, você vai cair. Verdade. Satanás tem feito isso na vida de muitas pessoas. Tem tirado os dedos polegares da mão e os polegares dos pés. Tem tirado a identidade de cristão e tirado o equilíbrio do povo de Deus. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança. Sabe como? Eu vou ler para concluir a mensagem, para não ficar longa. A palavra do Senhor Jesus, que eu vou ler para você, fica aqui em Salmo 51. Davi, depois de uma grande queda, depois do grande mal que ele cometeu, Davi, ele encontrou com Deus. Ele reconheceu os seus pecados, reconheceu o grande mal que ele fez. E nas suas palavras ele fala, Senhor, versículo 2 do Salmo 51, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Você conhece as suas transgressões? Você sabe que o pecado está sempre diante de nós? Que é uma luta constante? Você reconhece que você realmente é um pecador? E você reconhece que você tem que lutar todo dia, que essa luta é todos os dias? Ele aqui pede para que Deus purifique ele do pecado. Mas como que ele vai ser purificado? Aí vem mais embaixo, no 10, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Sabe o que é que eu aprendo com isso aqui? Você tem um coração puro, um coração reto? Davi tinha, mas ele errou, ele caiu. E aqui ele volta a pedir a Deus um coração reto. Ele volta a pedir a Deus um coração puro. Ele reconhece que ele errou, que ele precisa ter um coração novo. Então, cair do homem, levantar de Deus. Então, clama a Deus que ainda há esperança. Se tiver arrependimento no teu coração, Deus cria um espírito reto. Ele purifica o teu coração, ele renova a tua alma quando há arrependimento. E o que é arrependimento, pastor? A gente vai ver na palavra de Deus que Davi caiu uma vez.
que Davi caiu em adultério uma vez. Você não vai ver Davi caindo no mesmo pecado. Você não vai ver Davi cometendo o mesmo erro na Bíblia. Porque teve arrependimento, que eu quero te dizer. Ei, errou. Tem arrependimento? Deus perdoa. Aleluia. Glória a Deus. Está vivendo no engano, no erro e não está tendo força? Clama como Davi. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Peça para Deus, para Ele ter misericórdia do teu espírito. Peça para Deus para se achegar mais em você, para te dar força, para que você se livre das cadeias desse mundo, do pecado, para que você reconheça os seus pecados e que Deus venha te purificar. Cair é do homem, levantar é de Deus. Quem pode te levantar nessa hora, nesse momento, é Deus. Então confia no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, que o mais Ele fará. Aleluia. Descansa no Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. E faça essa pergunta para você: o que você tem plantado? Cuidado, porque a conta chega. Amém? Deus seja louvado. Eu agradeço por essa rica oportunidade. Que Deus venha abençoar cada um que tenha alcançado, ouvido essa ministração. Que Deus venha visitar o teu coração nessa noite, a tua casa e as tuas petições, e venha entrar com renovo e com salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Coisa linda. Quero te agradecer, viu, amor? Por estar aqui comigo, por estar me apoiando nesse trabalho, né? De estar ministrando sempre que possível aos corações daquele que necessita, né? E eu quero fazer uma oração final. Amém. Deus seja de agradecimento por sempre estar nos unindo em um só propósito, que é levar adiante as boas novas do Senhor. Você que está aí do outro lado, fecha os teus olhos. Se porventura você estiver adoecido, seja no corpo físico, na alma, né? Se você estiver precisando de um milagre, de um socorro, feche os teus olhos e creia no poder da oração, porque Jesus é Deus de perto e Deus de longe, e Ele, por certo, vai te responder. Amém. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, te agradecer, porque juntos estamos, ó Deus, ministrando a Tua palavra, aleluia, sendo inspirados pelo Teu Espírito. Ô, amigo Espírito Santo, visita cada um que está aí do outro lado, Senhor. Aonde esse vídeo, Senhor, for assistido, aonde as nossas palavras, Senhor, aleluia, chegarem, que possam alcançar em corações e almas feridas, necessitadas de um milagre, da Tua presença, do Teu toque. Que o Teu sangue, Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra, faça a diferença na vida dessa pessoa que está precisando de uma cura física, que está precisando, Jesus da glória, de um milagre, Senhor, urgente nas suas vidas. Que o Senhor possa assim os alcançar e os abençoar e os livrar de todo mal para todo sempre. E assim nós te oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Sejam todos abençoados e não esqueça de compartilhar. Tchau!